Concerto MEC. Hoje, a música popular. Apresentação: Hilton Abirrian. Participação especial do pesquisador Paulo César de Araújo. Concerto MEC hoje focaliza o livro Eu Não Sou Cachorro Não. Por que o Concerto MEC hoje focaliza um livro? Porque esse livro é referência obrigatória no estudo da música popular brasileira do século XX. O autor desse livro é o Paulo César. Paulo César é historiador, é pesquisador e escritor. Paulo, prazer tê-lo aqui. Vamos falar do livro e vamos falar da música popular brasileira, que deu origem, naturalmente, ao seu livro hoje, best-seller na 4ª edição. Muito obrigado, Abirrian, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você e bater esse papo com você, com os ouvintes da Rádio MEC. Eu gostaria, Paulo, de ler algumas citações aqui de celebridades, figuras ilustres. Por exemplo, Caetano Veloso disse o seguinte do seu livro: o lançamento deste livro é um grande acontecimento. O enfoque é genial. É uma das melhores obras sobre música dos últimos tempos. O livro é uma espécie de respiradouro, um momento de saúde. Assinado Caetano Veloso. Ele leu o livro e escreveu sobre o livro, não é verdade? E você ficou feliz aqui. Sem dúvida. Eu Não Sou Cachorro Não é um livro fabuloso. Ele te ajuda a respeitar mais o povo brasileiro, a entender nossos contrastes. Quem assina é Nelson Mota. É um grande entusiasta do meu livro. Tem um outro aqui, Esquecida, que faz uma citação belíssima sobre o seu livro. Este livro faz justiça, contando uma história que estava varrida para debaixo do tapete da memória nacional. Quem assina é Pedro Bial, também falando do seu livro. Você vê que são figuras populares, né? São figuras públicas que estão endossando, estão dando um testemunho importante, né? Um testemunhal sobre o seu livro. Que, diga-se de passagem, ele tem como foco principal os cantores chamados bregas, mas que abraça toda a música popular brasileira da época. Só para te dar um exemplo, quer dizer, o Odair José é o artista mais citado do meu livro, mas o segundo artista mais citado do meu livro é o Chico Buarque de Holanda. Quer dizer, você vê que eu estou sempre tratando ali da música popular brasileira de uma forma geral, né? Incluindo tanto os cantores da MPB, os cantores da elite, quanto os cantores populares, os cantores do povão. E aí estabelece esse diálogo. Então, no meu livro eu falo muito de Caetano Veloso, muito de Valdir Soriano, muito de Elis Regina, muito de Dom Ravel, de Paulo César, de Nelson Ned, enfim, da música brasileira toda. Nós vamos tentar contar um pouco dessa história nesse programa de hoje, no Concerto MEC de hoje. Inicialmente eu gostaria de falar do Ivan Lins. O que você diz do Ivan Lins no livro e da música do Ivan Lins, que na época sofreu naturalmente algumas críticas? A música foi até certo ponto patrulhada, ele teve que compor uma outra música. É verdade, porque, veja bem, em 1970 vivia-se o auge do ufanismo no Brasil. Estávamos no governo Médici, né? E o governo militar fazia várias campanhas. Uma das mais famosas era aquela: Brasil, ame-o ou deixe-o. Quer dizer, era um slogan agressivo, né? Quase dizendo que não está contente com o governo militar, que vai embora do país, quase que justificando o exílio de brasileiros que se opunham àquela ordem institucional. Pois bem, vários compositores se manifestaram a favor ou contra esse momento do Brasil. Nesse caldeirão, Ivan Lins aparece no 3º Festival Internacional da Canção, em 1970, com uma música chamada O Amor é o Meu País. O público universitário que fazia oposição ao regime militar, ou todos aqueles que pensavam criticamente o momento do Brasil, receberam essa música como um respaldo entusiasta ao slogan Brasil, ame-o ou deixe-o.
E o próprio regime militar adotou essa canção. Quer dizer, ela era tocada em aeroportos, era tocada em vários rádios oficiais. O amor é o meu país. Na época, o Enfio, inclusive, teria feito alguns comentários. Não, o Enfio, que era um patrulheiro ideológico dos mais aguerridos, ele fez uma campanha fortíssima contra o Ivan Lins e particularmente contra essa canção O Amor é Meu País. Quer dizer, ele era criticado nos jornais de oposição, era cobrado nos corredores de rádio, nas universidades, ou seja, o Ivan sofreu uma patrulha fortíssima naquele período. De você fiz o meu país, vestindo festa e final feliz. Eu vim, o amor é o meu país. Sim, eu vim, o amor é o meu país. Bem, aí o Ivan Lins tentou reverter a situação. De que maneira? Porque o Ivan percebeu o seguinte, ele caiu em desgraça com o público de esquerda, que tinha em Ivan Lins, quer dizer, um compositor da sua linha. Ivan percebeu o seguinte, não dava para ele continuar, tendo como seu público o público de classe média intelectual, como esse público fazia oposição ao regime militar, ele não podia continuar carregando aquela pecha de adesista. Para ele seria fatal na sua carreira. E ele percebeu isso, que várias portas estavam se fechando. Então ele resolveu dar uma virada na carreira. Ou seja, já que ele estava com essa pecha de adesista, o que ele tinha que fazer? Reverter a situação. Tornar-se um compositor de protesto, de uma forma explícita. A primeira providência que ele faz é terminar a parceria dele com Ronaldo Monteiro de Souza, com quem ele fez, além de O Amor Meu País, vários outros sucessos, como Madalena, Salve Salve. Aí o Ivan se aproxima do Vitor Martins, que era um compositor em emergência do interior de São Paulo. Ele se aproxima do Vitor Martins e propõe uma nova parceria. E o Vitor Martins, que tinha um trânsito na esquerda, diz para o Ivan, Ivan, nós temos que primeiro limpar a sua barra, essa imagem que você tem, e nós devemos começar isso logo fazendo uma música de protesto. Aí, em 1974, inaugurando a nova parceria do Ivan Lins com o Vitor Martins, eles fazem uma música de protesto engajada, que é a música Abre Alas, que falava da abertura política já no governo Geisel. A vida não era assim, não era assim. Bem, agora vamos falar de Ari Barroso, que não tem nada a ver com a ditadura, que foi muito antes, mas muito antes, infinitamente antes, que o Ari Barroso compôs Aquarela do Brasil. E a música foi regravada pela Elis Regina e também sofreu críticas na época do Enfio. Conta essa história para nós, que está no livro também. No livro Eu Não Sou o Cachorro, Não. Paulo César. O Ari entrou aí indiretamente porque o Ari foi o grande porta-voz no campo musical da ditadura do presidente Getúlio Vargas, a ditadura do Estado Novo. Você pesquisou isso? Claro. Em 1939, ele compôs Aquarela do Brasil, que foi lançado em disco por Francisco Alves e foi a principal trilha sonora da ditadura do Estado Novo. Pois bem, 30 anos depois, estávamos em outra ditadura, agora a ditadura militar, exatos 30 anos depois, em 1969, eis que a Aquarela do Brasil ressurge em várias gravações, quase que simultâneas. Teve a gravação do Tom Jobim, teve a gravação do Erasmo Carlos, a gravação do Conjunto Os Incríveis, a gravação do Agostinho dos Santos e a gravação da cantora Elis Regina,
que em 69 regrava Aquarela do Brasil. Veja bem, gravar Aquarela do Brasil hoje tem um sentido. Gravar Aquarela do Brasil em pleno governo Médici, em plena campanha do Brasil Ame ou Deixo, tinha outro sentido. Então, quando Elis gravou Aquarela do Brasil, logicamente os patrulheiros de plantão, aqueles que faziam oposição ao regime militar, começaram a ficar de olho em Elis Regina e questioná-la por isso. Mas a Elis Regina não apenas gravou Aquarela do Brasil. Em 72, ela participou de uma grande campanha ufanista do regime militar. É a festa em comemoração aos 150 anos de independência do Brasil. E ela regeu um coral de artistas da Rede Globo. Aí o Pasquim começou a chamar a Elis Regina de Elis Regente, por ela ter participado dessa festa, patrocinada pelo governo militar, por ela ter gravado Aquarela do Brasil. Ou seja, aqueles patrulheiros que caíram em cima do Ivan Lins também caíram em cima de Elis Regina. É o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Paulo César Araújo. Vamos falar agora de que maneira a Elis Regina reverteu a situação, em favor dela na época, já que ela estava sendo criticada, inclusive pelo próprio Enfio. A Elis fez o mesmo caminho do Ivan Lins. Ela percebeu que, tendo o seu público na classe média intelectual que fazia oposição ao regime militar, não dava para ela continuar como a regente de coro dos contentes com o regime dos generais. Então o que Elis Regina começa a fazer? A também gravar músicas de protesto, música que questionava o regime militar. Então ali por volta de 74, ela vai gravando composições de críticas, e quando chega em 1977, ela grava a música que tornou-se o hino da campanha pela anistia, aí limpando totalmente a sua barra, inclusive citando o Enfio, que era o seu principal opositor no campo jornalístico, né? O Enfio tinha na época o chamado Cemitério dos Mortos-Vivos, onde ele enterrava aquelas pessoas que ele considerava simpatizantes do regime militar. E uma das que foram enterradas foi a cantora Elis Regina. E isso deixou Elis Regina muito chateada, muito magoada com o Enfio. Então, para limpar a barra... E ela foi ressuscitada pelo próprio Claro, Enfio. tanto é que ela foi... o samba do Aldir Blanc, do João Bosco, cita o irmão do Enfio no Bêbado Equilibrista, e a partir daí, claro, o Enfio se tornou o grande amigo de Elis Regina. E a barra dela foi limpada e ela se tornou porta-voz agora, não mais do regime militar, mas dos opositores, principalmente daqueles que lutavam pela anistia no Brasil, com o Bêbado e Equilibrista. Meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete, chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente... E o ouvinte pode estar, naturalmente, avaliando, não é verdade? O ouvinte pode estar analisando de uma certa forma e fazendo uma avaliação disso tudo que está contando aqui o autor do livro Eu Não Sou o Cachorro Não, best-seller, na sua 4ª edição, Música Popular Cafona e Ditadura Militar, do escritor Paulo César de Araújo, que é historiador, pesquisador, professor de história, inclusive, né? Deixa eu ler mais alguns trechos aqui de personalidades e celebridades que leram o seu livro e se pronunciaram. Eu Não Sou o Cachorro Não é um verdadeiro estudo sobre a sociedade brasileira através dos artistas que foram repudiados, perseguidos, marginalizados e relegados ao ostracismo. Quem assina é Martinho da Vila, no Jornal do Brasil. Meu leitor também, o que me deu muita alegria, né? Outro aqui, ó. Esta obra serviu como um grito de alerta,
A partir de agora, serei mais cuidadoso, serei mais atento a todas as formas de expressão cultural e artística. Quem diz isso é o Chico Alencar. Que é o nosso deputado e historiador e que é muito criticado por mim nesse livro, né? Ah, o Chico é criticado por O você? Chico Alencar é criticado porque ele é autor de vários livros de história, onde ele retrata a vida, ele diz retratar a vida do povo brasileiro. Só que nos livros de histórias do Chico, quando se fala em regime militar, só apareciam canções de Chico Buarque, de Caetano Veloso. Era como se Valdir Soriano, como se Nelson Ned não tivesse existido na história do Brasil. Então eu cobro isso e critico, não só ele e outros historiadores. Ele é maltratado por você e faz esse elogio ao seu livro. É uma pessoa inteligente, né? E como eu disse, verdades, e ele serviu, como ele disse, serviu de alerta para ele, né? Olha aqui, tem uma citação interessante aqui também, da Marília Gabriela. No livro Eu Não Sou o Cachorro, Não, a capa é só um estopim. A bomba está ali dentro. Aí ela estoura a bomba. É para ler e discutir. E quem assina é Marília Gabriela, né? E você foi no programa dela também, foi no programa do Jô. Agora, vamos até o Jorge Ben, vamos chegar no Jorge Ben? O Jorge Você cita o Jorge Ben também no livro. Conta a história. O Jorge Ben, hoje Jorge Benjó, é um dos mais citados no meu livro. Por quê? Porque o Jorge Ben, esse compositor, inovador, do samba jovem e tal, ele vai ser também muito patrulhado na época, mas o Jorge Ben, ele já não dava muita bola para a patrulha, ao contrário de Elis Regina e de Ivan Lins. Então, em 69, ele compôs o famoso samba País Tropical, que era uma música que foi até abraçada pelos tropicalistas, mas que naquele contexto também do regime militar, claro, era uma música ufanista, que foi lançada inclusive pelo cantor Wilson Simonal, né? Foi um grande sucesso e, digo mais, foi a primeira música ufanista a estourar em todas as paradas de sucesso. É depois de País Tropical que vão surgir muitas outras canções ufanistas, mas País Tropical tem esse dado histórico. Foi lançado em 69, foi direto para os primeiros lugares e foi a primeira música ufanista dos anos de chumbo. Em homenagem à graça, à beleza, o charme e o veneno da mulher brasileira. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Fevereiro tem carnaval, e carnaval tem um fusca e um violão. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Aí o Jorge Ben continua, depois do País Tropical? Continua e radicaliza. Como assim? Radicaliza porque é interessante que País Tropical, inclusive, como essa música foi gravada também pelos baianos, por Gal Costa, ali com um coral de Gil e Caetano, essa música muitos até acharam na época que era uma gozação de Jorge Ben com o regime militar. Uns tentaram até fazer uma leitura que essa música, na verdade, ao invés de ser ufanista, era uma música crítica, que de uma forma irônica Jorge Ben estaria gozando o regime militar e não aderindo. Mas acontece que em 1970, aí o Jorge Ben me faz uma música que eu considero a mais ufanista composição jamais feita a favor do regime militar em todo aquele período, que é o samba Brasil Eu Fico. E aí não resta mais dúvida, se alguém achava que País Tropical podia ser uma música crítica, de ironia, Brasil Eu Fico não deixou mais marcas de dúvida nenhuma, porque era uma resposta entusiástica ao slogan Brasil, ame-o ou deixe-o. E o Jorge Ben aí abraçava esse slogan, que, diga-se de passagem, esse slogan Brasil Eu Fico andava colado em vários automóveis na época. Você tinha Brasil, ame ou deixe-o em vários carros. E aí o slogan também Brasil Eu Fico, uma resposta entusiástica que o Jorge Ben transformou num samba gravado na época pelo cantor Wilson Simonal. Mas não foi inspirado na frase ame ou deixo que ele compôs essa música? Exatamente, era uma resposta ao Brasil ame ou deixo, né? Mina
E meus irmãozinhos lá do norte. Este é o meu Brasil, cheio de riquezas mil. Este é o meu Brasil, futuro e progresso do ano 2000. Quem não gostar e for do contra, que vá. E o Jorge Ben não quis reverter então a situação. Não, ele seguiu na dele, até porque o Jorge Ben tem um público mais amplo, ao contrário de Ivan Lins e de Elis Regina, que tinham o seu público concentrado na classe média intelectual, a classe média universitária. Por isso eles precisavam desse público, estar bem com esse público. O público de Jorge Ben era outro, era um público mais amplo, era o público dos suburbanos, era um público mais amplo, então ele não tinha tanta preocupação em ser pichado pela esquerda. Então não deu bola a isso, continuou fazendo os seus sambas maravilhosos. Paulo César, autor do livro Eu Não Sou o Cachorro Não, best-seller, e o Concerto Mac de hoje tem origem nesse livro. Eu gostaria de colocar agora, o ano de 1974, né? É verdade, porque aí nós já estávamos no governo Geisel, no começo do governo Geisel. E o que acontece? Em 1974, a dupla Dom e Ravel, que é uma dupla que ficou estigmatizada como porta-voz do governo militar no campo musical. Isso é uma grande reviravolta que o meu livro faz, né? Porque, como eu estou demonstrando aqui, outros cantores também fizeram músicas ufanistas. Mas na memória da música popular brasileira, quem ficou marcado como cantor de músicas ufanistas foi apenas a dupla Dom e Ravel. Porque eles fizeram aquela marchinha Eu Te Amo, Meu Brasil. Né? Fizeram para a Revolução, né? Fizeram para a Foi uma ditadura. música ufanista, nesse caldeirão de ufanismo que estava na época, né? Todo mundo gravando músicas ufanistas, Elis Regina, Jorge Ben, Dom Ravel também. Eles embarcaram na Na canoa, canoa e fizeram Eu Te Amo, Meu Brasil. mas eles foram adotados, hein? Claro, eles foram adotados, até porque a música foi um grande sucesso. O presidente Médici os recebeu num papo lá em Jundiaí. A música era cantada pelas bandas militares. Lembrar um pedacinho dessa música, toca um pedaço dessa música. Escola! Marcha! As praias do Brasil ensolaradas, chamam do país se elevou. A mão de Deus abençoou. Mulher que nasce aqui, teve mais amor. No céu do meu Brasil tem mais estrelas. O sol do meu país mais esplendor. A mão de Deus abençoou. Em terras brasileiras vou plantar amor. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. As tardes do Brasil são mais douradas. E aí? Aí o que acontece? Em 74, nós já estamos vivendo um outro momento. Começa a crise do regime militar. Lembra-se que nas eleições de 74, a oposição MDB teve uma grande votação. Ou seja, já começa a se falar na crise, é o fim do milagre. E isso começa a se refletir na música popular. Aquelas músicas ufanistas começam a desaparecer. E as músicas críticas começam a surgir. E nesse caldeirão também embarca a dupla Dom e Ravel. De cantores ufanistas, eles começam a ser cantores de protesto. E em 74... Mas aí eles não conseguiram reverter a situação, não. não conseguiu reverter porque a memória construída não poupou Dom e Ravel. Poupou Jorge Ben, poupou Elis Regina. Menos a dupla Dom E e a Ravel. dupla continuou E a dupla estigmatizada. continua estigmatizada. Embora, como eu revelo no meu livro, eles fizeram uma música em 74 chamada Animais Irracionais. E a música foi proibida em todo o território nacional. Pela própria ditadura? Pela própria ditadura, pelo próprio regime militar. Porque nessa música eles falam de um grande açoitando um pequeno.
e o regime militar não admitia a expressão chicote. Falar em chicote, em açoite, não era permitido na música popular. O Chico, por exemplo, teve a música Vence na Vida Quem Diz Sim, Vence na Vida Quem Diz Sim, onde ele diz, se te lambem com chicote, se te dão um açoite, diga sim, vence na vida quem diz sim. A música foi proibida pela referência ao açoite. Então, quando o Dom Ravel fizeram Animais Irracionais, também foram proibidos. Às vezes eu olho pra terra sem compreender a luta dos seres humanos pra sobreviver. O grande açoitando o pequeno, terceiros mandando apartar, mas na maioria das vezes o grande não quer parar. Tem vezes que um desesperado se põe a pensar, porque deve aos pés de um dos grandes se ajoelhar. Eu passo por muitas igrejas pedindo respostas de Deus, pra Ele calado no espaço ouvir os lamentos meus. Animais, animais, nós os homens somos todos meio animais irracionais. Levantamos, guerreamos e deitamos e rezamos. Mas eles chegaram a fazer uma música sobre reforma agrária? Nesse mesmo ano de 74, eles fizeram outro petardo de protesto, a música O Caminhante. E aí? Onde eles dizem assim, onde pisam dizem isto não é seu. Quanta coisa boa eu deixo de fazer. Grande parte de caminhante já morreu. Que ano foi? 1974. Em pleno regime. Em pleno regime militar. A música eles foram cantar essa música num show lá no Araguaia. E o que aconteceu? Lá, naquele ano de 74, tinha acabado de terminar a luta da guerrilha do Araguaia, né? Um grupo do PCdoB que estava lá no Araguaia querendo fazer uma revolução social no Brasil. Quando eles foram cantar essa música lá, eles foram contratados, os caras esperavam que ele fosse cantar Eu Te Amo Meu Brasil, músicas ufanistas. Aí eles cantam Eu Te Amo Meu Brasil, porque era do repertório do Ravel. De repente eles começaram a cantar O Caminhante, pedindo reforma agrária, imagina, em pleno caldeirão do Araguaia. Aí o Dom era patrocinado pelos coronéis de lá, pelos coronéis. Então eles foram chamados numa sala logo depois do show e foram advertidos, olha, nós contratamos vocês aqui para fazer um show. Para cantar Brasil. Mas não venha com esse papo de o caminhante, que grande parte já morreu, porque nós não vamos permitir isso, para o próprio bem de vocês. E a partir dali eles tiraram a música do repertório. Quer dizer, a censura que existia não era apenas a de Brasília, do regime militar, era uma censura de vários setores da sociedade, como essa dos começou a ser uma autocensura também. Claro, como uma autocensura. E eles foram vítimas também dessa censura. Tem aí a música, essa música? Mostra essa música, O Caminhante. O Caminhante. Procurando uma região sem dono, local do qual me sinta proprietário, usuário do que dele eu extraí. Tomaram palmo a palmo quase tudo. Absurdo, eu não consigo acreditar. Conquistarei um dia o meu lugar. Preciso tanto recomeçar. De onde piso dizem isso não é seu, não é seu. Tanta coisa boa eu deixo de fazer. Grande parte de caminhantes já morreu, sem o nosso pobre mundo compreender. Paulo César de Araújo, tem aqui também o Caceta Planeta, que diz o seguinte, quer dizer, do site Caceta e Planeta. Eu Não Sou Cachorro Não é um livro muito bem pesquisado, muito bem documentado e que ajuda a rever nossos preconceitos culturais. Todos deveriam ler para abrir um pouco mais a cabeça. É do site Caceta Planeta.
e, naturalmente, outras citações sobre o seu livro, fantástico livro. Eu quero te parabenizar por esse trabalho, por essa obra, viu, Paulo? Você que eu conheço recentemente, mas já admirava, desde o início, desde quando eu comecei a ler o seu livro. Agora eu queria que você me contasse, para concluir o nosso Concerto MEC de hoje, eu queria que você me contasse, para concluir o programa de hoje, Paulo César de Araújo, a inclusão do Luiz Arão, que teve uma fase fantástica na vida dele, mas parece que ele também fez uma música contestadora e teve que usar artifícios para a música ser aprovada, não ser vetada pela censura. É verdade, porque aquilo que Chico Buarque fazia, que Gonzaguinha fazia, que era driblar a censura, usar de subterfúgio, o Luiz Airão também fez. Interessante que o Luiz Airão começou na Jovem Guarda como compositor, fazendo músicas para Roberto Carlos, como Nossa Canção, Ciúmes de Você. Em 73 ele começou como cantor e explodiu com o samba Porta Aberta. Então todos associavam o Luiz Airão como um compositor alienado, que só fazia canções de amor. Eis que em 1977, pleno governo Geisel, o governo militar resolveu fazer uma grande festa em comemoração aos 13 anos da chamada Revolução de 64. Então o ministro Silvio Frota esteve aqui na Vila Militar, convidou o presidente Geisel, uma cerimônia que foi bastante concorrida, com toda a imprensa, e Geisel discursou, saudando os 13 anos da Revolução de 64, o ministro Silvio Frota discursou, saudando os 13 anos da Revolução de 64. O que faz Luiz Airão? Faz um samba chamado 13 anos, onde ele diz: 13 anos eu te aturo, eu não aguento mais. Se a sorte me dá trava, vai embora, me deixe em paz. Claro, quando ele mandou esse samba para a censura, ficou muito óbvio, né? 13 anos eu te aturo, falava-se muito em 13 anos de Revolução, então a música foi proibida. Ele recebeu o parecer da censura, e o que ele faz? Malandramente, ao melhor estilo de um Julinho da Adelaide, ele troca o título de 13 anos para O Divórcio. Naquele ano, o divórcio estava na ordem do dia. Você lembra que Nelson Carneiro estava ali aprovando a lei do divórcio. Mandou esse mesmo samba para um outro órgão da censura, o censor pegou o divórcio, 13 anos eu te aturo, não aguento mais, pessoa que ela falava de relação homem-mulher, e o samba foi liberado. E foi incluído no disco de Luiz Airão, que foi um dos discos dele que mais vendeu na época, que foi aquele disco que tinha Os Amantes e vários outros sucessos. Então o Luiz Airão também protestou com esse samba, que eu considero um dos mais contundentes protestos políticos no âmbito da música popular contra o regime militar. Foi feito por esse grande compositor, Luiz Airão. Fantástica essa história do Luiz Airão, contada no livro do Paulo César de Araújo. 13 anos eu te aturo, eu não aguento mais. Não há Cristo que suporte, eu não suporto mais. 13 anos me seguro e agora não dá mais. Se 13 é minha sorte, vai, me deixa em paz. Você vem me infernizando como Satanás. Você vem me enclausurando como Alcatraz. Você vem me sufocando como o próprio gás. Ainda vive me gozando, assim já é demais. Você vem me tapeando como um pente fino, e vem me conversando como a um bom menino, e vem subjugando o meu destino, e vem me instigando a um desatino. Um dia eu perco a timidez e falo sério, e faço as minhas leis com meu critério. Eu vou para o xadrez ou cemitério, mas findo de uma vez com seu império. 13 anos eu te aturo, eu não aguento mais. Não há Cristo que suporte, eu não suporto mais. 13 anos me seguro, e agora não dá mais. Se 13 é minha sorte. Paulo César de Araújo, gostaria de continuar conversando com você sobre o livro Eu Não Sou o Cachorro Não, Música Popular, Cafona e Ditadura Militar, que deu origem ao nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho, pela obra, é uma obra best-seller, na 4ª edição, eu tenho certeza que vai chegar em muitas outras edições, eu não tenho dúvida disso. E com esse apoio, com essa oportunidade, eu também não tenho mais dúvida nenhuma. Muito obrigado, Abi, mais uma vez. Estou à disposição de você, dos ouvintes, para qualquer outro momento. Estamos aí.
Eu Não Sou Cachorro Não, música popular cafona e ditadura militar nas melhores livrarias, em um lançamento nacional em todo o Brasil.